Alô, alô, meu amigo, alô, alô, minha amiga. Tá começando mais um episódio do R0Cast, o seu podcast de preparação para residência médica. A gente conversa sobre tudo aqui e dessa vez a gente vai falar de uma especialidade de uma instituição que eu sei que vocês estão loucos para conhecer, que é da Clínica Médica, lá no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, antes de eu fazer a apresentação do nosso convidado, não esquece de se inscrever no canal e, além disso, se tem alguém, alguma especialidade ou instituição que você tá louco para conhecer, coloca aqui nos comentários que eu faço questão de correr atrás pra gente fazer aqui, trazendo o nosso R0Cast. Dessa vez eu vou falar com o Johnny Moraes. Johnny, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente já tava numa resenha super gostosa, que dessa vez é o time dos clínicos. Eu sou clínico, você é clínico. Hoje a conversa vai fluir super bem. Hoje a conversa é clínica médica raiz mesmo, é isso que é bom, né? Legal. Gente, obrigado por aceitar o convite. Valeu, galera. Muito, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã. E bora lá. Conta pra gente um pouquinho sobre você antes da gente cair pra falar do programa, o que é o Johnny, de onde você veio. Certo, Pedro. Assim, olha, eu acho que de mim, acho que a gente tava falando aqui um pouquinho, né? A gente tem muita coisa pra falar, mas eu sou o Johnny, então eu formei na Federal do Paraná, né, em Curitiba. Legal. Mas eu morei muito tempo fora do Brasil, né? Cresci fora, vim pro Brasil já um pouquinho mais velho. Quantos anos você tinha quando você voltou? Assim? Eu tinha 16 anos. Ah, é? 16 pra Você fez 17 tipo o quê? anos. Um cursinho assim pra prestar residência? Foi? Pra faculdade? Isso, eu fiz cursinho, ao mesmo tempo que tava meio que me alfabetizando, assim, em português. E aí, acabei fazendo cursinho, passei na faculdade, lá na Federal, e fiquei lá em Curitiba até finalizar a faculdade, né? Aí eu vim pra cá depois, diretamente, terminei a faculdade, vim pra Clínica Médica, prestei prova e já passei direto, vim pra cá. E como é que foi essa escolha da clínica, essa vinda pro HC? Cara, assim, a gente, depois que a gente começa a pensar assim, olhando pra trás, né, você pensa, poxa, muita coisa aconteceu mesmo, né? A gente nem imagina, né? Bom, clínica médica pra mim era, eu acho que o caminho mais óbvio, né? Na minha formação, porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? E sempre gostei muito de medicina dentro dessa coisa de investigação, de diagnosticar. Detetive, assim. Né? Exato, de detetive, assim. E eu tinha um problema na faculdade que, principalmente no internato, a impressão que eu tinha é que eu gostava de tudo, né? Aí eu passava na pediatria, poxa, eu gostava tanto da pediatria. Aí depois eu passava na GO, nossa, eu gostava da GO. Falei, mano, o que eu vou fazer da minha vida mesmo, né? Difícil escolher quando tudo parece... Eu sempre gostei de clínica, então eu já achava que ia pra clínica médica mesmo, mas aí eu tava gostando de tudo. Aí eu passei na cirurgia, aí eu falei, putz, talvez eu não goste tanto de cirurgia. Mas aí eu me apaixonei pela enfermaria da cirurgia, né? Sério? Aí eu falei, cara, eu acho que eu tenho que fazer clínica médica mesmo, né? Tá decidido. É aquela coisa, né? Eu gosto da fisiopatologia cirúrgica, mas não de estar ali em campo, né? Isso. Tudo que envolve o fora. Cuidado do paciente cirúrgico, do pós-operatório, essa parte eu amo, assim. Então, falei, cara, eu acho que, de fato, que eu gosto mesmo de investigação, eu gosto mesmo de clínica médica, vou fazer clínica médica. E aí, falei, bom, agora... O problema a questão é onde que eu vou, né? Porque tanto, né, as faculdades como as residências mesmo lá no Sul, elas são bem fortes, né? Sim, tanto que sim. a gente conversa sobre isso aqui em São Paulo, muitas vezes vem colegas de outros estados, um pessoal que vem bastante do Nordeste, tem gente que vem do Sul, mas eu conheço vários colegas que ficam por lá mesmo, não tem essa questão, vou lá para São Paulo pra fazer residência, não, os serviços lá são excelentes, ficam por lá. Não, são serviços de referência, né? Então, acho que quando você decide sair de lá, vai muito além do ir para um serviço melhor, né? Acho que também vem da experiência também de você querer viver a cidade, uma cidade diferente, uma realidade de trabalho diferente. Não é só o programa em si, é o contexto. É um pacote que vem junto, né? E eu acho que quando você vem e isso vale para qualquer pessoa que vem de fora, que a gente vai falar isso depois, mas grande parte das pessoas do HC hoje em dia, né, que vem fazer clínica médica, você vai ver que não é só daqui de São Paulo, como já foi. Mistureba. É uma mistureba, cara, é uma torre de Babel, as pessoas estão falando outras línguas, é muito massa, assim. Então, você vê que as pessoas quando vêm pra cá, elas vêm buscando também a experiência de estar em contato com outras pessoas de outros lugares, né? Além do serviço de referência, óbvio, mas você tá morando numa cidade cosmopolita como São Paulo, que, pô, uma baita cidade mesmo. Então, acho que você vem pelo pacote completo mesmo. Aí o teu desejo de vir foi englobando um pouco disso. Isso, foi englobando um pouco disso, assim, eu já tinha prestado prova lá também, em Curitiba, lá na Federal do Paraná, e tava nessa dúvida, né, se eu ia deixar a minha vida lá, porque
querendo ou não, lá estavam meus amigos, né? Sim. E eu tinha um carinho muito grande, tenho um carinho muito grande por eles ainda, né? Aham. Então, deixar eles foi muito difícil, sabe? Mas eu falei, cara, eu já tinha conhecido e eu fiz muitas dessas pesquisas que vocês estão fazendo também, de ver a experiência de outras pessoas, tudo mais. E quando eu conheci o serviço do HC, quando eu ouvia como era o serviço do HC, eu falava, cara, eu acho que esse serviço é o que eu quero, né? Que é um serviço que tem essa visão muito mais integral da clínica médica, né? Do internista como uma especialidade de fim e não de meio, né? Então, acho que muitos programas no Brasil, e isso está mudando, mas enfim, acho que ainda é uma visão muito tradicional, né? Da gente de ver a clínica médica como a especialidade que você faz antes de fazer a sua sub, né? E cada vez mais isso está mudando. Acho que tem alguns serviços que foram mais pioneiros com isso, sabe? Acho que a clínica médica do HC foi um deles, assim, que já teve essa visão lá atrás de falar, não, a gente quer formar um internista, um clínico que não, se ele for trabalhar como clínico, cara, ele é um profissional completo dentro da sua especialidade. Mas se ele quer ir para uma subespecialidade, também ele poderá fazer isso sem problema nenhum, sabe? Então, esse foi o estalo, assim, falei, cara... É isso que eu tô buscando, então É isso que eu quero, exato, é isso que eu quero, e já quero ir para São Paulo mesmo, quero viver a cidade, então era tudo que eu queria e, cara, foi certo. Deu certo, mas, pô, Foi brabo, foi brabo. muito, a prova muito. da HC conhecida por ser difícil. E aí você, né, fiz muitos sacrifícios e tal, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus, estamos aqui. Que massa. Tem sido uma experiência cada vez mais gratificante, assim, para mim, sabe? Mas agora me conta como é que funciona o início do programa, assim, tem um momento que junta todo mundo, você cai de paraquedas lá em algum estágio, como é que foi? Graças a Deus não, Pedro. Assim, acho que a gente é muito bem acolhido, assim, no começo da residência, e a gente passa por um processo chamado bootcamp, né? Que são 4 dias, né, de preparação antes da residência, onde a gente vai ser exposto a alguns procedimentos, né? Então é mais como para você, sei lá, meio que nivelar todo mundo. Mas procedimento, você diz coisa técnica, não procedimento assim, é assim que funciona a rotina. Não, tipo assim, pô, um acesso central, uso de ultrassom. Ultrassom, tem oficinas de central, tem oficinas de tubo, de ACLS, né? Várias oficinas técnicas. Legal. Mas também a gente tem algumas oficinas que são sobre saúde mental, a gente tem oficinas sobre diversidade. Mas isso é só pra clínica médica, não? Só pra clínica médica. Clínica médica. Isso é do programa da clínica médica. Que legal. Né? Nesse meio tempo, a gente tem esses 4 dias, a gente não tá alocado ainda em grupos. Então a gente vai conhecendo todo mundo, né? Naquela resenha inicial. Naquela resenha, você vai falando assim, poxa, tomara que essa pessoa aqui esteja na minha panela, no meu grupo. Deu match. Tomara que essa pessoa não esteja, né? Isso não acontece. Mas você vai meio que criando ali uns conhecidos, já uns amigos aí no começo, sabe? E aí, só no final desse bootcamp é que a preceptoria daí começa a explicar, né, como que vai ser os programas. A parte mais operacional, Isso. Aí eles explicam certinho a rotina de todos os estágios, né, do R1. A gente já escolhe os eletivos, né, nesse primeiro momento. Sério? Mas do ano, né? Do ano. Não dos dois. Não, do ano. Do ano. Isso até depois dá pra tentar negociar ali, se precisar. E aí, depois disso é que eles escolhem as panelas, né? Os grupos, né? A gente chama de panela. E aí a panela é dividida em... são 6 pessoas, 5 a 6 pessoas, né? E mais uma pessoa que faz parte do programa de residência médica do programa dos estrangeiros, né? E aí a gente... Com essas pessoas é que a gente vai passar os próximos 2 anos em todos os estágios. Então, no fim, a panelinha fica de uns 6, 7. Assim. Isso, mais ou menos. 6, 7. E aí, no R1, ainda a gente roda com uma pessoa da Neuro, né? Que é o R1 da Neuro. Que fica a panela o ano inteiro. Isso, o ano inteiro. Então, por um ano, o residente da Neuro, ele é a clínica médica, né? E, pô, é muito legal. O nosso Neuro da minha panela, pelo menos, o Bruninho, ele era sensacional. Que massa. E, então, é um momento onde você cai de paraquedas, né, num grupo ali de 6 pessoas, 7 pessoas, que são completamente diferentes, que vêm de lugares do mundo e do Brasil, de outras realidades, outros serviços, outras rotinas. E aí você começa um processo de troca muito grande, assim, diariamente, sabe? Então, acho que o programa, ele começa já com uma imersão,
né? Uhum. Antes de você, de fato, ser jogado ali no Não, estádio. e legal esse bootcamp, porque assim, querendo ou não, já dá uma quebrada no gelo, né? Você chega com essa galera, aí você. Acho que também dá um pouco de segurança, principalmente, pessoal, vou cair no estágio do PS lá no meu primeiro dia. Cara, você ter revisitado, ou no hospitalismo, ou a CLS, tá? Por mais que você já tenha feito ali no Sim. Cisto, cara, você tá com aquilo mais, sabe, Mais atualizadinho, você fica mais seguro. E eu acho que também é isso que você falou. Acho que quebrar o gelo é essencial, sabe? Você vem seja lá onde você vem, e você cai de paraquedas num grande serviço que, pô, você Pô, é o passou no maior, HC, né? né? E aí você pensa, putz, todo mundo lá deve ser, meu Deus, e eu não sou nada, porque tem todo esse complexo de inferioridade, né? Tipo, Sim. nossa, eu não sou ninguém. Os caras são uns gênios Os e eu não caras são sei nada. cheios, eu não sei nada o que eu tô fazendo aqui, É. né? Aí você entra lá e você vê, poxa, são pessoas igual a mim, que estão dispostas a aprender, que têm também falhas, que têm Segurança. segurança, mas também tem outras bagagens que eu não tenho, que eu posso também trocar as minhas. Então, tipo, é um processo muito legal de construção meio que em conjunto, sabe? Uhum. Então, acho que é um ambiente muito propício para você ter essa troca de maneira muito segura, muito tranquila, muito despojada, assim, Uhum. sem aquela imagem que você chega, assim, de que, meu Deus, eu vim parar no HC e agora o que que eu faço, A né? pressão A de você ser pressão. excelente, né? Tipo, não, cara, você Você vai aprender, você tá vai chegando aqui pra aprender, você vai aprender. aprender. Ninguém espera que você saiba Legal. tudo, sabe? Todo mundo tá aqui para que você cresça e você aprenda também. Então, tudo é feito para isso. E em relação às panelinhas, que nem vocês falam, essas panelas, elas, no fim, você pode meio que escolher ou é aleatório? Aleatório, assim, Você aleatório, né? torce por um match? Isso. Na verdade, tem toda uma mitologia por trás dessa escolha Tem. das panelas, mas dizem as A fábulas, fama, né? assim, A fama, que durante o bootcamp, a preceptoria e a coordenação da clínica médica, eles estão muito de olho, assim, na Os caras estão com gente. o radar ligado ali, ó. Exato, Esses tipo, caras estão se dando nos bem, vamos perfis, juntar. inclusive no processo seletivo, durante as entrevistas, tudo mais, a gente tem algumas etapas onde a gente é colocado para lidar com situações problema, Sim. né? Principalmente situações de ética médica, né? Sim. E aí também a gente é meio que testado pra Já gente vou ver identificando perfis. como é o seu perfil de lidar com problemas, lidar com conflitos, né? E aí, traçando esse perfil, eles dão uma olhada assim, falam, acho que a gente consegue juntar essa pessoa com essa pessoa, essa pessoa com essa pessoa, e acho que dá pra gente fazer uma panela boa. E olha, eu não sei se é verdade ou não, mas sempre deu muito certo. Quando você Deu vê, tudo assim, certo. são pessoas muito diferentes que ao longo dos 2 anos se tornam muito, muito próximas, muito amigas e fazem esse trabalho engrenar de uma maneira muito fluida, sabe? Então acho que Uhum. se é assim ou não sei, Não, mas mas alguma coisa é feita e dá certo. ficou claro que, assim, até agora do programa mostra esse cuidado, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho a respeito da Uhum. preceptoria e tal, de realmente estar olhando pro residente que tá chegando, de explicar certinho as coisas, de querer juntar os grupos de uma forma, né? Não totalmente aleatória, apertou ali um Excel que saiu e vamos que vamos, né? Bem legal, mas vamos partir, assim, para um... Não que isso não seja interessante, Tá. mas vamos partir porque o que a galera quer saber que é como funciona a distribuição dos estágios. Legal. Inclusive, a gente vai colocar aqui na tela a distribuição dos estágios do R1, do R2. Vai ficar uns minutinhos na tela enquanto o Johnny e eu a gente vai continuar conversando sobre esses estágios, mas para você que está em casa, aproveita para tirar um print, para salvar, porque eventualmente ao longo do episódio a gente vai voltar para algum dos estágios e aí você pode consultar se tiver de fácil acesso aí do seu lado. Mas Johnny, conta pra gente aí como é que funciona então a distribuição dos estágios. Legal. Ó, Pedro, é o seguinte, assim, bom, acho que quando vocês já estão vendo ali, vocês vão ficar procurando, ué, cadê o estágio da hemato? Cadê o estágio da reumato? Cadê o estágio, né, da cardio? Cadê o estágio? Então você fica pensando, ué, cadê as especialidades, né? E esse é o grande pulo do gato da residência da clínica médica do HC. A residência da clínica médica, no nosso serviço, ela procura formar um clínico internista como um internista, né? Então a gente vai formar, eles vão querer formar um médico que vai conseguir atuar em todas as áreas da medicina hospitalar, de maneira, digamos assim, suficiente, exatamente, dentro do escopo do trabalho dele, né? Então a gente vai passar em alguns serviços no R1 e no R2 para
angariar alguns conhecimentos, Uhum. mas não necessariamente a gente vai precisar angariar aquele conhecimento específico da mutação tal que só tem naquele Eu gostei ambulatório. da analogia que você usou da coxa de retalhos, assim. É que Isso, muitos programas é isso, você vai montar um programa de clínica médica, pega as subs, põe um mês de cada uma delas, fala, pronto, pode exatamente. botar o residente pra rodar lá, o que ele tiver que aprender de hemato ele aprende, mas no final Aí à vai ser noite, nisso. uma vez por semana, faz um plantão no PS, assim, E, solto, né? e o que você falou, acho que foi interessante, porque é isso. Às vezes você chega na hemato, cara, tá o chefe discutindo uma questão ultra detalhista junto com o R mais da hemato, que, pô, como clínico, legal, saber legal, acho que todo Uhum, conhecimento agrega, mas assim, é isso que você vai precisar saber para exato. ser um clínico. E a investigação da anemia, né? Exato, coisa simples você não sabe fazer. Exato. Então, acho que, nesse sentido, a residência, ela procura ter esse cuidado de dar essa visão mais geral mesmo, generalista dentro da clínica médica. Uhum. Mas a gente passando um pouquinho aqui no cronograma do R1, por exemplo, vocês vão ver que a gente vai passar no serviço de neurologia, e aí, quando eu estou falando de neurologia, a gente passa um mês no pronto-socorro de neuro, Ah, no né? PS, legal. Então, a gente vai passar junto com a equipe da neuro e algumas pessoas da emergência também, ali no atendimento de sala de emergência, pronto-socorro, código AVC, Uhum. então trombólise e tudo mais, a gente Legal. acompanha isso com eles, assim. E é muito massa, porque a gente aprende muito, o pessoal da neuro é Sou muito, fera. muito fera, assim. Acho que equipe muito bem formada. Enfim, acho que eles sou muito fã deles, sabe? Uhum. Também É, gosto, pessoal, da não, neuro, acho uma especialidade bem legal. muito massa. Enfermaria, a gente tem a enfermaria no R1, que a gente Uhum. trabalha lá no HU, no Hospital Universitário. Aí é lá realmente na. Lá na cidade universitária, né? Uhum. E que é um pouco longe, assim, do HC, mas é só um mês que a gente passa lá. E é um hospital secundário. Uhum. Então a gente tem uma experiência com pacientes um pouco menos complexos, né? Com queixas mais comuns. Então, paciente que internou por uma pneumonia, derrame pleural, né? Ou tá investigando uma Que muitas vezes é o supraconjuntiva. que o clínico, quando cair no mercado de trabalho, vai lidar mais. É o que mais ele vai fazer, Uhum. né? Então acho que é uma boa experiência, assim, para você já ganhar né, com o que você mais vai fazer no futuro, Uhum. sabe? E então tem um campo muito, muito bom ali na enfermaria, e a gente acaba passando também alguns dias no PS lá, no R1, mas o foco do PS no HU é no R2, então a gente é mais enfermaria mesmo no No R1, R1. né? Uhum, legal. A gente tem alguns plantões noturnos também durante a enfermaria, que a gente Lá. fica lá, Uhum. que a gente fica na enfermaria lá, junto com a equipe de hospitalistas do Hospital Universitário, né? Deixa eu aproveitar que você levantou a bola dos plantões pra gente deixar claro. Tá. Porque, por exemplo, lá na Santa Casa, os plantões funcionavam muito com base, assim, tirando os estágios, por exemplo, tô na UTI, aí o plantão noturno é na UTI, de resto, tô na hemato, tô na nefro, por aí vai, a maioria dos plantões, eles vão direcionados pro pronto-socorro. Uhum. Aqui, por exemplo, você falou da neuro, tem plantão noturno, aí é junto com a galera da neuro, ou é de clínica médica, como é que funciona isso? Durante o estágio da neuro, por exemplo, é plantão com a equipe da neuro. Então a gente vai ficar no plantão na Mas escala tem. nisso. Mas a gente Não é tem. só de segunda a sexta durante Não, tem sim, plantão noturno. né? O que vale a pena a gente destacar, e que é uma coisa diferente dos outros programas, é que, por exemplo, eu tô no estágio, sei lá, no estágio eletivo, né? Ou, não é um bom exemplo eletivo. Tô no estágio do ambulatório geral didático, ou tô no estágio do hospitalismo, né? Uhum. Enfim, tô num estágio que não tem nada a ver com pronto-socorro, Uhum. né? Eu não vou parar no pronto-socorro. Eu não vou estar, não vou ter um dia que eu vou estar na Tem que ir escala de lá. pronto-socorro, cobrir um dia ali. Não, Uhum. né? Então, eu vou estar no pronto-socorro quando eu tenho que estar no pronto-socorro, né? Uhum. Então, não tem essa visão de que o residente da clínica vai tampar aquele Buraco, buraco aham. ali na escala ao longo do ano, um plantão aleatório que você cai de paraquedas. Uhum. Não, isso não acontece. Então, isso é muito bom para você que está se planejando já também, né? Pro seu trabalho, às vezes você trabalha em outro lugar, enfim, a gente vai falar sobre isso depois também, Uhum. mas isso é uma coisa que tem que ficar Entendi. muito clara, sabe? É importante esclarecer, assim. Isso. Então, na maioria das vezes, pode ser que tenha plantão noturno, mas ele tá meio que casado com o estágio que você tá vivendo. Não é uma Isso. coisa meio Exatamente, pinga-pinga. não é pinga-pinga. Então, tipo, o estágio da UTI tem o plantão noturno da UTI, o estágio do PS tem o plantão noturno do PS, Uhum. o estágio da neuro tem o plantão noturno do PS também, porque é um PS. Tá na neuro. E o INCOR, que é a cardiologia, a gente também passa no PS do INCOR. Uhum. Então, a gente vai ficar só no pronto-socorro e na retaguarda, né? Mas também tem plantão noturno aí, porque é o esquema do PS. É esquema do PS. Entendi. Mas a gente tá no PS, no plantão noturno do PS do INCOR.
INCOR ou no PS da Neuro. A gente não tá no PS do INCOR e aí do nada... Vai lá no central. Isso não vai acontecer. Entendi. Não, tá, ficou claro como Isso é muito funciona massa. a distribuição. Aí a gente tem o ambulatório geral didático, que é são 2 meses de estágio. Acho né? que seria legal você contar, porque realmente acho que deve ser uma experiência muito rica. Porque da onde eu venho, lá na Santa Casa, a gente tem uma pegada de emergência muito forte. Então, muitas vezes você sai da Santa, pô, você não tem problema nenhum de pegar emergência hospital particular, ou TI e tal. Todo mundo sai com mão disso. Mas às vezes a gente não tem aquele segmento clínico ambulatorial tão forte, porque até tem ambulatório de clínica médica, mas não é exatamente nesse molde, né? E muitos colegas que eu tenho, que fizeram residência no HC, saem, às vezes o cara, sabe, ele não quer dar plantão em PS, ele não quer trabalhar até como hospitalista, ele quer, não, eu já tenho começando paciente no consultório, eu tô fazendo, né, seja num particular ou até mesmo num SUS. E como clínico, né? Como clínico. Ambulatório de clínico. É. E você vai ver que temos essa formação muito voltada para o ambulatório mesmo, né? Tem esses 2 meses no ambulatório geral didático, que são 2 meses de ambulatório do paciente que ou vem do pronto-socorro, ou vem da rede, né? Encaminhado da rede, que está iniciando uma investigação, que é para ser um ambulatório breve, né? Então, chega com uma queixa, chega para uma compensação, a gente descobre o que encaminha para outra especialidade, ou retorna para a rede, se for o caso, né? Então, é um ambulatório onde a gente tem esse gostinho do começo da investigação ambulatorial, né? Mas são só esses 2 meses? Porque eu já vi gente me explicando que, na verdade, não, assim, esse segmento ambulatorial você consegue ter em outros estágios. O ambulatório, sim, esse você vai ter meio que longitudinal, porque acho que é natural, para você poder acompanhar um paciente ao longo de 2 anos, você vai precisar estar em outros estágios, indo lá para o ambulatório para encontrá-lo, né? O que não está nesse cronograma, mas é uma coisa que sim faz parte, é muito forte da residência do programa, é o que a gente chama de ACMG, que é o Ambulatório de Clínica Médica Geral. Esse sim você vai ter um dia na semana, né, da sua semana, em que você vai pro ambulatório, né, à tarde, no período da tarde, independente do estágio que você estiver, né, para atender a sua agenda. Então você vai ter uma agenda que é sua, dos pacientes do Johnny. Do Johnny. Legal. Né? Então esses pacientes são os meus pacientes que eu vou levar comigo pros 2 anos. Então eu que vou coordenar minha agenda, eu que vou dizer, esse paciente precisa de um retorno mais breve, eu posso estender um pouquinho mais esse retorno. E são assim, diversas as queixas dos pacientes, assim, mas normalmente são casos um pouco mais complexos, né? Paciente multicomórbido, então aquele paciente com IC, de fração de ejeção super reduzida, com uma DM muito mal controlada, uma dislipidemia maluca. Então, tipo assim, são pacientes muito desafiadores, assim, mas você tem muito tempo de criar um vínculo, poxa, é muito massa você Isso é legal, né? criar esse vínculo ao ponto de no final da residência, assim, você já tem um carinho muito grande. Tá até triste, vai, cara, que pena que não vou Aí te o ver paciente mais. te leva presente, te abraça, porque você faz parte da vida desse paciente, né? Então, o ACMG, ele é uma experiência longitudinal, né? Então, tanto no R1 quanto no R2 você vai ter isso, independente onde você estiver. Então, por exemplo, na Neuro, cara, não, você vai sair do PS e você vai lá pro ambulatório. E é muito respeitado isso, tá? Você não vai ter nenhum problema com a... Tô indo lá pro ambulatório. Não, tem que... Não, tipo, o teu horário do ambulatório é esse aí, você vai lá e pronto, e faz seu trabalho, entendeu? Então, tem essa visa... A gente tem esses 2 meses de ambulatório, mas durante toda a residência a gente tá tocando ambulatório toda semana, né? Legal. Então, a gente não para aí. No eletivo, aí você pode escolher o que você quiser, né? Normalmente a gente escolhe dentro do serviço do HC. Então, a gente pode escolher hemato, reumato. Você escolhe mais ou menos ali o que você quer, digamos assim, viver um pouquinho da experiência, do dia a dia. Porque também a gente entra na residência e a gente quer também, às vezes, testar um pouquinho do que o dia a dia da sub, né? E aí, pô... Você fez em o quê? Eu fiz reumato. Eu fiz hemato, eu fiz onco, né? No caso, não fiz onco, eu fiz na UTI da oncologia, do ICESP, e eu fiz um em... Nossa, eu não me lembro. Que a UTI, daqui a pouco vem, mas a UTI da onco, a UTI da onco lá é enorme, né? Enorme, assim, são 2 andares, assim, de muitos e muitos, muitos leitos, casos extremamente graves, complexíssimos, com pacientes oncológicos costumam ser, né? Mas, poxa, foi uma experiência, assim, mind-blowing, assim, muito legal. muito massa.
Então, E aí a ideia é você complementar o que você quer aprender. Isso. Pra mim foi excelente porque eu tava nessa dúvida, assim, eu quero. Eu sempre quis fazer cardio. Esse é um clássico do Isso. clínico, né? Não, vou fazer cardio, vou fazer cardio. Aí eu entrei na residência, falei, putz, mas tem tanta coisa legal na clínica médica. E aí eu sempre gostei muito de reumato também. Uma coisa Do lá. nada, né? Aí eu falei, cara, vou viver a reumato. Cara, me apaixonei pela reumato. O serviço da reumato do HC é incrível. E falei, putz, talvez eu faça reumato. Mas eu gosto muito de hemato, né? Eu vou Aí experimentar eu vou para também. hemato. Aí fui pra hemato, falei, putz, aí fiquei na dúvida há muito tempo nesse embate, mas aí no fim acabei indo pra reumato mesmo, né? Acho que se eu for fazer uma sub, acho que vai ser reumato reumato. mesmo no futuro. Legal. Mas Mas eu acho isso interessante mesmo, porque a grande maioria dos programas oferece eletivo, mas talvez um só, ou quem sabe um no R1, R2. Aqui a gente tá falando de 4. Isso. 2 no R1, 2 no São R2, 4 meses, né? mas a ideia é complementar o que você, como clínico, está enxergando como uma deficiência. E também, eu que tenho um viés forte para falar de escolha de especialidade, definições de plano de carreira, acho que é legal por causa disso também. Cara, você tem a oportunidade de ir lá experimentar, porque às vezes é um estágio que não teria, né, na tua. Não dá para contemplar hoje todas as Sim. especialidades médicas da clínica médica num programa, às vezes fica Sim. difícil, alguma coisa que você queria muito experimentar, não tem chance aqui, você pode, né, personalizar a tua grade pro que funciona pro Johnny. E às vezes você vem, por exemplo, de um serviço menor, né? Digamos que você nunca teve contato com a reumatologia, por exemplo, né? Uhum. E você acha que tem uma afinidade para essa especialidade, como que você vai saber, né? Tem que Então, experimentar. vai ser o seu primeiro contato, então aproveite. Uhum. Então, eles dão essa abertura, tendo em vista que é um programa meio geral mesmo, eles sabem que também precisa dar essa abertura para o aluno também, né? Para o residente entrar nesse Legal. contato, Uhum. ter essa vivência. Então, ele permite que você tenha isso 4 vezes na residência. Bem Se você quiser fazer isso fora do Brasil, fica à Boa, vontade. tem Eles essa- também permitem. E aí tem isso também, né? Durante o estágio eletivo, você não fica preso, né, a um plantão, né? Então, você pode fazer seu eletivo fora do Brasil se você quiser, não tem Uhum. problema. Legal. Então, Você tinha colegas que foram. Tive colegas que foram, não foram muitos, Uhum. mas a gente teve alguns que foram pra fora, foram para os Estados Unidos, né? Até a residência tinha uma época que tinha como se fosse um estágio conveniado com cuidados paliativos lá em Michigan, então muita galera ia pra Michigan fazer. E, nossa, assim, era muito massa ver Outra como as pessoas. experiência. Ter uma experiência muito massa, assim, enriquecedora mesmo. Mas grande parte das pessoas acaba ficando no serviço porque, querendo ou não, tem muita opção pra você experimentar tudo que você quiser, assim. Imagino, lá HC lá pra você escolher uma coisa super especializada, se você quiser ir ver, deve ter. Exato. Se você quiser da doença, do ambulatório da doença mais rara que você quiser, vai ter um Lá vai ter, ambulatório né? específico pra isso, né? Legal. E aí a gente passa por várias experiências de pronto-socorro e UTI também, né? Então, o pronto-socorro no R1, a gente tem pronto-socorro porta, né? Que é lá no HC. Uhum. Que a gente vai tocar realmente atendimento de porta mesmo, né? Mas aí é porta, mas assim, vamos aproveitar que você já falou do estágio da porta, né? Porque eu acho que é uma coisa gostosa que os alunos precisam saber, que é sempre uma dúvida lá no HC, né? Eu já peguei gente aqui da Escola Paulista e agora tá abrindo a porta do PS. Uhum. Como é que funciona esse tipo de atendimento? A Santa Casa que é a porta aberta. Como que é o atendimento de porta lá no HC, assim? A porta do HC é uma porta que é referenciada, né? Uhum. Então, a princípio, não é uma porta aberta. Então, a gente não acaba recebendo pacientes Livres por espontânea demanda, né? Mas isso nem sempre acontece desse jeito, né? Às vezes um paciente que acompanha lá, bateu ali, abriu ficha, aí você... Isso. Então, grande parte da nossa retaguarda ali é para os pacientes do próprio hospital. Às vezes são pacientes que, de fato, vêm da comunidade, mas que acompanham no hospital. Tudo Sim. bem, isso pode acontecer. Mas o grande volume do PS é o paciente que está vindo no ambulatório, na consulta e está descompensado, né? Ou que vem encaminhado de outro serviço e acabou descompensando, foi para outro serviço, acaba encaminhando para a gente. Mas aí ele passa na porta. Por exemplo, ele foi para um hospital secundário que vai fazer uma coisa bem fácil do clínico. Comecei descompensada. Isso. Aí foi lá, pô, acompanho no HC. Uhum. Beleza. Aí o pessoal da Cross manda pra porta. Mas e aí? Chega na porta, às vezes vocês mandam de volta ou geralmente é só uma triagem inicial para de fato internar o paciente? A gente serve como uma triagem, assim, né? A gente vê, a gente compensa, às vezes a gente vê se o paciente pode ir para casa. Se ele não conseguir ir para casa, a gente tem uma retaguarda
retaguarda. Aí né? meio que fica na retaguarda. Que fica na retaguarda, aí ele pode ficar internado ali por umas 2 dias, 3 dias pra gente compensar e ele ir pra casa também, né? Uhum. A gente chama esse lugar de macas. As macas, As macas, famosas. famosas, é. E aí o paciente vai pras macas, fica lá, né? A gente compensa o que tem que compensar. É pra ser uma coisa muito breve, né? E aí já devolve pra comunidade de novo, né? Com uma nova receita, um encaminhamento, um retorno mais breve, né? Dá tempo de, às vezes, a especialidade daquele paciente que ele acompanha ali, dá uma olhada no PS, dá uma conduta ali, otimiza alguma coisa, e o paciente volta né, vai para casa depois, né? Então tem essa retaguarda pra gente, caso a gente precise internar o paciente. Não necessariamente não uma enfermaria, né? Então, que muitas vezes a gente vai trabalhar em outros hospitais, onde a retaguarda acaba sendo da enfermaria, né? Então o paciente vai e interna pra enfermaria. Aqui não, a enfermaria da clínica médica é uma enfermaria que ela não necessariamente está vinculada ao pronto-socorro, né? É uma enfermaria do hospital como qualquer outra, né? Mas pode acontecer dele estar no PS e, pô, perceberam que não vai ser em 2, 3 dias, aí ele vai pra enfermaria, mas não é exatamente esse o fluxo. Não é pra isso que essa enfermaria existe, exatamente. Que essa é uma coisa que vale a pena a gente frisar, porque a enfermaria do sexto, que a gente chama, né? Que é a enfermaria da clínica médica. Que é essa que a gente roda no R2, isso. Que são 2 meses, né? É a enfermaria da clínica, então a gente recebe principalmente pacientes do ambulatório ou de outros serviços, né? Mas principalmente do ambulatório, que precisam de uma investigação mais rápida. É uma internação, entre aspas, eletiva, ou um cara que você pegou, tá muito descompensado e você consegue já internar no seu ambulatório. No meu ambulatório, mas confesso que não é estranho a gente fazer também esse fluxo do PS, né? Sim. Que às vezes a gente vê que o paciente vai precisar mais tempo, às vezes é uma prima descompensação de uma doença que ainda não foi diagnosticada, né? E vai para a enfermaria da clínica médica para fazer a investigação inicial e fazer o diagnóstico. Eu nunca vou esquecer de uma paciente que chegou no pronto-socorro uma vez e com uma anemia muito ruim, assim, muito grave. E aí internaram para a enfermaria da clínica médica e aí a gente fez o diagnóstico de uma telangiectasia hereditária hemorrágica, né? Um Otler-Bergendu. Nossa. Que, tipo, cara, foi assim, bater o olho na paciente, olhar para as telangiectasias, pensar na anemia e falar, cara, acho que tem alguma coisa aqui junto. Massa. Então, esse paciente ficou com a gente um tempo. Daí ela subiu pra enfermaria. Subiu pra enfermaria, isso. Ficou com a gente ali na enfermaria, investigou e tal, foi pra casa, compensada, continuou acompanhando com a gente, depois foi para as outras especialidades ali. Essa enfermaria é o sonho do clínico, né? Eu imagino. É Porque o é sonho o que a galera quer. Um cara que é o clínico mesmo, que é esse perfil que você falou, cara, o detetive, a investigação, uma coisa mais dinâmica, porque no ambulatório acho que tem esse perfil, mas é aquilo, você pede um exame, às vezes ele vai voltar daqui 2, 1 mês, 2 meses, então é um pouco mais lento. Na enfermaria, não, pô, não, a gente quer fazer isso, então vamos pedir hoje, daqui 2 dias sai o resultado, ver o paciente todo dia e tal, deve ter sido bem gostoso. Muito massa, acho que é uma coisa muito gostosa e também é dentro da nossa realidade SUS, porque a gente é SUS também, mas é um hospital que tem muito recurso, né? Então, pra gente que gosta de investigar, dentro da nossa possibilidade, às vezes você precisa de um PET, precisa de uma investigação um pouquinho mais pormenorizada e o hospital vai te dar esse recurso quando ele consegue, né? Ou às vezes vai demorar um pouco, mas ele vai dar esse quebra-galho pra você, né? Ou vai ter o especialista daquela doença que você tá suspeitando pra dar um parecer ali, putz, acho que talvez a gente precise mandar esse material pra fora, né? Poxa, quantas doenças de depósito a gente já diagnosticou, ou doenças que você nunca ia imaginar ver e lá você está investigando eu acho que um gastrinoma, eu acho que Legal. Uma doença de Fabry, enfim, são coisas que você sonhou um dia quando você estava lendo ali o Harrison. Aquele que caiu na prova, super raro, tal, que você nunca viu. E aí você tá lá pedindo gastrino, sabe? Então, tipo, você vê, cara, é uma experiência muito massa de você colocar em prática mesmo esse poder de não só sair pedindo exame, né? Mas por que você tá pedindo esse exame? O que você tá pensando? Por que esse caso te chama atenção para essa doença? E aí você tem uma boa retaguarda ali de especialistas em clínica médica, porque todos são clínicos, não tem especialistas ali, subespecialistas, né? Todos são clínicos, então todos têm essa visão de clínico mesmo. Então você é formado para fazer essa investigação como clínico. Deixa eu aproveitar que você levantou essa bola, assim, acho que ia ser legal a gente mencionar dentro os diferentes estágios que existem, mas o aluno, né, e eu
tava nessa posição há uns anos, quando eu tava prestando a prova de residência, que eu falava, cara, entendi, assim, a divisão dos programas e tal, mas como é que funciona quando eu estiver lá, assim, como é que vai ser a rotina? Pelo que a gente conversou, esse estágio da enfermaria, do sexto andar, que é dentro lá do Hospital das Clínicas, é um diferencial, né? É um estágio realmente que você vai crescer muito, acho que é um dos pontos fortes da residência. Como é que funciona o dia a dia? Assim, pô, não, beleza, entendi que é legal, então, mas como é que vai ser? Eu vou chegar mais ou menos que horas, tenho a visita lá com o chefe, aí depois fico resolvendo pendência, saio tarde, não saio, sabe? Porque acho que dá uma... puxar o gancho para você complementar como é que funciona esse dia a dia Legal. entre residência, vida pessoal, dá para equilibrar um pouquinho, dá para ir para uma academia, dá para estudar outras coisas, fazer plantão fora? Olha, eu acho que depende muito do estágio que você tá, né? Mas grande parte dos estágios, você tem uma rotina muito regrada, assim, a maioria vai começar às 8 da manhã, tá? Então você vai chegar às 8 da manhã e vai começar seu trabalho. Então, dependendo do estágio, você vai ter uma rotina específica. Por exemplo, no pronto-socorro, às 8 horas começa a visita, né? A gente pega os pacientes do pronto-socorro que estão ali Nas macas, por exemplo, ou na sala de ou na emergência. sala de emergência, né? E que na sala de emergência a gente fica no R2, né? O PS da sala de emergência é no R2. R2. Então você pega as pendências ali, taca o barco, começa aí as funções ali, tem uma visita depois meio-dia ou antes pra alinhar ali. O que você já fez, que estava combinado para você fazer de manhã. Isso, aquela cobrança ali, né? E vai até 8 da noite. Então você faz 12 das horas 8 às 8. Isso, 8 às 8, né? E aí tem o plantão noturno quando tem. Então, Quando tiver nesse costuma ser 8 às 8 também. Alguns serviços começam às 7 e terminam às 7, mas a grande parte é 8 às 8, né? Isso vale pro PS do INCOR, isso vale pro PS da Neuro, isso vale pro PS da Porta, enfim, todos esses estágios começam nesse horário. A UTI do pronto-socorro, que é no R1, que tá como um CI aqui, né? Também começa às 8. Então, meio que independente de onde você vai estar, vai começar mais ou menos nesse horário, né? O ambulatório também começa sempre nesse horário. Beleza. E aí, o que você vai fazer vai depender muito do serviço que você tá, né? Mas, basicamente, é começar seu trabalho, depois você vai ter um alinhamento ali com a equipe, né? Isso acontece muito para você ter um feedback, para você tirar suas dúvidas, para você ver o que você pode fazer ali, que você precisa de ajuda para alguém te explicar um fluxo que você não conhece, principalmente pra a gente que é de fora, né? Tipo, não sei como que pede tal exame, tem que preencher um formulário, né? Cavar um exame, ir lá na endoscopia, né? E aí você, poxa, na verdade, você precisa de alguém que te guie mesmo. E aí tem essa pessoa para fazer esse alinhamento e depois você toca o barco até o final do plantão, onde você faz a passagem pro plantão seguinte, né? Pra noite, por exemplo, e vice-versa, né? Isso nesses de PS, mas, por exemplo, na enfermaria, assim, cheguei 8 da manhã, sei lá, geralmente tem quantos pacientes para ver? Legal. Então, na enfermaria são 2 panelas que rodam, né? Então a gente roda são 12, mais ou menos 12 residentes, né? E aí é só clínica médica Pra mesmo. enfermaria toda? Pra enfermaria toda, né? 12 R2. 12 R2. E aí, a gente não tem R1, né? A gente não tem... Sei que não tem essa de vida mole do R2, não. Não. Aqui a gente divide tudo, e aí o R2 é tocação mesmo também. Então a enfermaria, a gente chega de manhã às 8, vai ver os pacientes, né? Às vezes a gente chega um pouco antes, né? Pra dar tempo, né? Ver os pacientes. Costuma ficar ali, quando a enfermaria ficava cheia, entre 4 a 5 pacientes, né? Número honesto. Número super honesto pra alguém que vai, tipo, se debruçar no caso, entender Não, mas dá pra trabalhar bastante, né? 8 ou 5 pacientes não é pouco, não. Porque tem lugares que você vai lá pra tocar o serviço, né? Que você tem lá 20 pacientes pra você evoluir. E aqui não é a intenção. Aqui a intenção é que você realmente procure aprender mesmo com esses pacientes que você está vendo, né? Então, você vê seus pacientes, vê a rotina, discute com a enfermagem. Aí tem um momento que você tem que discutir com o chefe. Isso, aí tem a visita, né? Que costuma ser ali mais ou menos umas 10 da manhã, né? Aí a visita vai até mais ou menos... Mas é em grupos, né? Imagino que não tem como pegar os 12 residentes numa sala enorme e vamos discutir cada um do cara. Aí vai virar aquela visita que o pessoal fica falando da clínica médica, às vezes de 5 horas. Sódio, né? Exato. E a osmolaridade urinária. Não, a gente divide em 4 grupos, né? Por cores, amarelo, vermelho, verde e azul, né? E aí cada grupo tem tem 2 chefes para discutir, né? E aí a gente discute os casos do nosso grupo com os nossos chefes. Então acaba sendo uma visita ali de mais ou menos 2 horas, 1h30, né? Legal. Até a hora do almoço a gente já tá tocando serviço ali para, né, resolver as pendências e tudo mais. E aí, no final da tarde, a gente acaba... Uma pessoa fica até o final,
né? E Do aí, dia, assim. do Por dia. exemplo, todo mundo resolveu suas pendências. Isso, Aí da nossa cor, alguém precisa ficar, porque se tiver intercorrência dos nossos pacientes, perfeito. eu tô aqui, uma pendência que ficou, tal, deixa que eu Isso resolvo. mesmo. Às vezes uma Faz o alta resto que do dia. ficou para mais tarde, enfim, tá ali, alguém vai ficar para até o final para Mas passar o as resto coisas. pode, é um estágio que trabalha bastante, mas não precisa ficar até tanto. Isso, então tem Tarde da essa noite. flexibilidade ali. Tem dias que você vai sair muito cedo, você Uhum. pode fazer, né, tocar sua Sim. vida, né? E à noite a gente tem plantão noturno, que é um plantão bem temido Ah, pra é? É gente, tipo assim. um time de resposta rápida? É porque a gente fica de plantão pra enfermaria, né? Hum. E aí a nossa enfermaria, ela tem pacientes que são muito complexos, Sim, às vezes aquele cara que tá meio limítrofe, meio não tem... limítrofe, que você pensa que em qualquer outro lugar do mundo é. seria um paciente Sim. já de UTI, e você tá lá começando nora, tá lá com droga vasoativa, esperando a transferência pra UTI porque não tem vaga, né? Uhum. Então você já vai fazendo os cuidados iniciais ali Sei na bem. enfermaria, e você fica com, né, muito medo porque está sozinho ali. Mas deixa eu aproveitar que você levantou essa bola também, que eu acho uma coisa bem interessante da gente pontuar do HC. Você tá sozinho, mas assim, de certa Com uma retaguarda. tem um chefe que fica Isso. pra te ajudar nesse plantão. Não é Isso. que você fica sozinho, 100% sozinho. À noite, à noite, para ser bem sincero, na enfermaria do sexto, a gente não tem chefe da enfermaria, a Uhum. gente fica sozinho mesmo. Uhum. Caso tenha alguma intercorrência que a gente precise acionar alguma ajuda, né? A gente chama um time de resposta rápida, né? Que aí, tipo assim, não tem nada a ver. Não é o residente que vai vir, é um cara contratado, como se fosse um chefe, mas assim, exatamente. Então, não é o chefe da sua área. também a mas gente não faz tá para cobrir, né, a a intercorrência escala. de outros lugares. Então, tipo, é porque acontece também, né? Tipo, o residente da clínica que tá de plantão é o cara que também é o time de resposta rápida para outra enfermaria ali do Da lado. hemato, que não tem nada a ver com o teu paciente. Nada a ver, nada a ver. Você fica ali para os seus pacientes, você conhece os pacientes, né? Você guia, mas aconteceu uma parada, precisa de entubar um paciente, enfim, Aí dá pra você chamar. chama a equipe que eles te Ajuda. ajudam. E é bom como você está no hospital escola, todo mundo sabe disso, né? Então o mais importante é que você também aprenda nisso O aí. contato não é só do tipo, sai e vai pro lado que eu vou entubar, resolver minha vida. Que Não, sou aqui você como vai plantonista. lá, se você se sentir seguro, você vai em tuba, né, Uhum. com a ajuda daquela pessoa, né? Então tem até esse momento é um momento que é educativo também pra você, sabe? Legal. De aprender a lidar com intercorrências de pacientes muito Eu, graves. sinceramente, confesso que era uma das partes que eu mais gostava. Eu, na residência de clínica médica da Senta, tem um dia que a gente fica com o BIP durante... Uhum. Tem o plantão à noite, também tem durante o dia o R2 que fica, mas assim, são todas as áreas e é um pouco esse perfil que você falou. Cara, tocou o BIP de um paciente X, Sim. a especialidade não tá aqui pra resolver, cara, tocou o BIP, você vai e não era infrequente a gente pegar intubação, parada, cardioversão, cara, era uma loucura, mas assim, felizmente... o sucesso era sempre grande, porque tinha os outros chefes que estavam por lá, se precisava de uma força aparecer alguém, e também tava o time todo. Então na Santa eu ficava com essa visão que, cara, eu tava com o BIP, mas tinha outros R2, outros amigos que precisavam de ajuda, você dava um alô, mandava no grupo, gente, parada então, do nada, pum, brotava 15 pessoas. Nossa. Não tinha como dar certo, o que não tava faltando era mão e cérebro pra fazer acontecer. Pessoal, antes de continuar, deixa eu te fazer um convite. Se você quer acelerar a sua preparação para residência médica, conheça o curso Extensivo R1 e a plataforma Medtask. A nossa proposta é simples, foco no essencial, sem enrolação e com tecnologia, para realmente te ajudar nos estudos. E você vai ter acesso ao que há de melhor. Trilhas de questões personalizadas, aulas direto ao ponto com os professores das principais instituições do nosso país, flashcards exclusivos e um dashboard para você acompanhar a sua evolução, direcionando os estudos para o que realmente importa. Então, se você quer conquistar aquela tão sonhada vaga de residência, tá feito o convite. Escaneie o QR Code e conheça o Medtask. Uma coisa que vocês vão perceber, assim, e quando a gente compara com outros serviços, é que e também acho que talvez uma coisa que me fez muita falta é esse contato com os nossos R-, né, os nossos R+. A gente tem pouco contato, sabe? Então, a gente tem muito contato com a nossa panela, porque, afinal, são 120 residentes, né, por ano, né? Um pouco mais. Muita gente, Então, entre R1 e R2. Então é muita gente para ter contato com todo mundo, mas eu sinto que às vezes ter essa visão de trabalho em equipe, né, de outras equipes que você talvez não tá vendo todos os dias, me fez um pouco de falta. Eu senti essa... mas é isso, não tem como um programa contemplar tudo, não né? tem como. Mas assim, mesmo Não assim, tem. eu tive troca com outros grupos, deu pra gente aproveitar bastante. Eu não acho que foi uma grande falta, assim. Eu acho que só pra pontuar essa questão de, tipo, às vezes você gostaria de ter, né, uma pessoa mais próxima ali contigo, além da sua panela, né?
isso não acontece. Mas todas as vezes que a gente teve essa necessidade de ter alguém de retaguarda pra gente, sempre existiu, né? Legal. Então é para ser uma coisa muito desafiadora, mas não é pra ser traumatizante, assim. Não é pra você sair do plantão falando assim, meu Deus, eu nunca mais eu vou pisar no hospital, né? Então isso é muito massa. E o bom da residência do HC é que ela se preocupa muito com a carga horária. Então, independente onde você tá rodando, todo mundo tá trabalhando para que você faça as 60 horas semanais, né? Então, você tem que fazer essas 60 horas semanais e depois você tá livre para fazer o que você quiser. Não dá para conciliar bem essa história assim, Dá. preciso academia, saúde mental, ou até mesmo plantão fora, não sei se chegou a dar para complementar. Dei muito plantão fora, né? Eu acho que no começo até, assim, quando eu cheguei, eu fiquei um pouco desesperado, porque você vem de outro lugar, sem contatos, né? Sem muita... Onde que eu vou dar plantão? Porque quando você se forma, né? Você tem aquele amigo já que já formou e te fala, não, esse aqui é furado. O cara te dá uma orientada, ou ele te abre uma porta. Mas, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas ali estratégicas no começo, que já foram me guiando, assim. E deu super pra dar plantão durante a residência. Tem estágios que, poxa, eu tô no PS, assim, vou dar plantão além do estágio do PS, só quando eu precisava muito. E de fato precisava, então fazia, mas dava super. E não só viver de trabalho, então você podia fazer a residência, você podia trabalhar e ainda você podia ter ali um tempo para você, sabe? Você podia ir na academia, você podia estudar, você tinha esse tempo para curtir, afinal que você vem para São Paulo, né, para residência, pro pacote completo. Exato, que isso que eu ia falar, você veio pro pacote, mas você só fica no hospital, você fica no você não tá hospital, tendo pô, não tô pacote. vendo nada. E aí você consegue sair, você consegue ir no festival de cinema, você consegue ir naquele museu que só tem aqui, aquela coisa, né, que só São Paulo vai te fornecer, sabe? Então você consegue viver essa experiência de maneira muito tranquila, sabe? Como eu falei, tem estágios e estágios. Mais puxados, que você talvez não vai querer ver aquele museu. Mas tem outros que você vai para aquele festival e ficar de boa, que você vai trabalhar, você vai ter os dias mais puxados, mas tem os dias que você vai estar de folga, que você vai conseguir tocar a sua vida, trabalhar também em outros lugares, fazer seu dinheirinho. Com certeza, é importante. Eu não acho que é um momento para você pensar em fazer grandes juntar dinheiro. Não acho que é o melhor momento, né? Mas eu acho que para você sobreviver ali, viver bem até, dá para você fazer isso tranquilamente. Legal. E como é que funciona assim, né? A gente tá tá sendo muito gostoso, legal, né? Como a gente conhece os programas e acho que a experiência do HC é muito rica e você tá deixando isso claro, mas infelizmente a gente tá se aproximando pouco a pouco do final do episódio. Conta pra gente como é que funciona esse viés, assim, das subespecialidades, né? Que a gente, entendi que como clínico, o próximo ponto que eu quero saber é, cara, fiz residência de clínica médica lá no HC, qual que é o meu próximo passo, né? Geralmente as pessoas vão para uma sub, ou se não vão trabalhar um pouco como clínico, e se sim, como é que esse mercado de trabalho, tem espaço, o pessoal fica em São Paulo mesmo, tem demanda? Cara, isso é muito variável, eu acho que ainda a maioria das pessoas vai pra sub, né? E aí, quando elas vão pra sub, muita gente acaba ficando no HC mesmo, né? Numa sub de referência. Então, vou fazer reumato, vou fazer cardio, Nincor, vou fazer, enfim, o que quiser. Algumas pessoas vão pra fora, mas não é estranho, não é raro a pessoa ficar, né? Terminar a residência e trabalhar como clínico, né? E isso é uma coisa muito legal, porque eu acho que por mais que a gente tenha um mercado que ainda tem muito para crescer nesse sentido, poxa, é um mercado que cresceu muito já nos últimos 2, 3, até 10 anos, assim, nos últimos anos, para abarcar essa galera que está formando como clínico, né? E isso aqui eu vejo em São Paulo uma coisa muito forte. Então, eu formei há 2 anos, né? Fui trabalhar como preceptor da clínica médica no internato, mas desde então eu tô trabalhando na área assistencial, como hospitalista mesmo, né? Legal. E aí eu sinto que desde que eu me formei, eu nunca tive problema, assim, de me inserir nesse mercado como clínico, né? Talvez se eu tivesse que me inserir como intensivista, porque tem gente que dá plantão de UTI, né? Ou voltar para a sala de emergência, talvez eu teria alguma certa dificuldade, porque eu sinto que talvez minha formação foi muito mais voltada, porque eu quis mesmo. Não, e né? hoje tem o cara que faz medicina Isso, intensiva, então exatamente, ele vai trabalhar, o cara que faz medicina de emergência. É bom que o cara da emergência esteja na emergência, o cara da intensiva esteja na UTI, né? E que bom que eu tenho o clínico para estar na enfermaria, para estar no ambulatório, né? Então, acho que hoje em dia a gente tem esse mercado que
abarca a gente de maneira de braços abertos. Assim. Uhum. Então, se você vai ficar em São Paulo, isso é uma coisa que cada vez é mais comum, Pedro. A gente forma e vai para o mundo, né? Uhum. E você vai para um hospital particular, você vai trabalhar no SUS, tem muita gente que vai trabalhar em enfermaria de hospital secundário, né? Uhum. Do SUS mesmo. E tem um mercado, assim, que está cedendo por você, assim. Então, você vai ter oportunidade, né? Tranquilamente. Eu acho que já foi uma necessidade muito grande, né? Da gente pensar assim, eu faço clínica médica, de novo, como uma especialidade de meio. Eu não consigo fazer clínica pensando em ser clínico, Uhum. né? E hoje em dia isso não acontece mais. Eu posso ser clínico, né? Uhum. E eu tenho amigos, inclusive, que formaram comigo, né? Grandes amigos, que hoje me falam assim, cara, eu não quero fazer sub, né? Uhum. Eu estou feliz na clínica médica e sim. não me vejo como subespecialista. E, poxa, pensando, sei lá, quando eu comecei a fazer medicina, né, há 10 anos atrás, nossa, Não, estamos ficando não, velho. há 10 anos atrás você fica pensando, cara, isso era impossível você Não era uma coisa tão imaginar. comum, né? Não era comum, assim, era uma coisa muito, era a exceção da exceção da exceção, o clínico como clínico só, né? A gente não via isso, não tinha essa familiaridade. Agora a gente tem não só referências, porque a gente tem pessoas que a gente admira muito Sim, imagina, lá no trabalhando. HC, na Santa, a gente também chefes que o cara é isso. Ele é um exemplo de que ele parou na clínica médica. E você vê que Isso, o cara tem sucesso, não só sucesso exato. financeiro, mas profissional, reconhecido pelos outros e tal. Você olha e fala, pô, isso pode ser um caminho, né? Então ter Uhum. alguém que pode ser uma inspiração te mostrando ali que é possível é importante. Então não ache estranho você entrar na residência de clínica médica, e principalmente no HC, e você sai de lá pensando assim, cara, será que eu preciso fazer uma sub, Uhum. né? E você fala, não, acho que eu vou trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e você começa a trabalhar, você pega gosto pela coisa, e começa a te dar um retorno financeiro, que aí você consegue, de fato, trabalhar Uhum. e se dedicar a isso como uma fonte de renda também pra Integral, você, né? Assim. integral, né? E você pensa, poxa, isso aqui é uma coisa que eu gosto mesmo, sabe? E aí você tipo, não quero mais Não, você pensar em vai continuar se subespecialidade. desenvolvendo como Claro, profissional, você né? Você vai acaba outras habilidades e tal. Você só não vai estar migrando elas focadas numa numa subespecialidade, numa subespecialidade. visão muito fechada, assim. Uhum. Tem Mas gente que. isso que eu ia aproveitar. Lá no HC, apesar de que acho que tem essa questão de que dá para parar na clínica médica como uma especialidade não focal, Uhum. mas eu imagino que também, sim, quero saber, tem algum viés? Por exemplo, pô, muita gente, meus colegas dos 60, vão para cardio, vão para nefro, vão para onco, ou é uma coisa bem equilibrada, assim? Cara, é muito equilibrado, assim. Tem Tem para de todo tudo mundo, tem mesmo. de tudo, né? Eu sinto que todo mundo sai muito bem formado para entrar na residência, na subespecialidade, Uhum, né? Acho que e o HC ele também tem essa abertura para quem né, quem se forma ali, né? uhum, Então acho que você já é familiarizado com o serviço, você já meio que conhece tudo, uhum. então é melhor. Mas não é uma coisa que assim, tem uma preferência, assim, acho que Ah, não, tem muita gente de outras instituições que passam, né? Mais no sim. HC. E daí você sai pra, né, tem gente que vai pra nefro, tem gente que vai pra cardio, é muito bem Que é bem equilibrado. equilibrado. Eu acho que do ponto de vista estatístico, talvez a maioria ainda seja a galera que vai pra cardio, É né? muita gente. Que vai pro INCOR, né? Uhum. Ou pro outros serviços de grande nome aqui de São Paulo. Mas hoje em dia acho que tem se Fica diversificado mais, assim. legal. Acho que tem gente que vai pra nefro, pra reumato tá crescendo, hemato tá crescendo, então são especialidades que estão recebendo cada vez mais pessoas, sabe? Legal. Então, Não acho tem que muito essa uma coisa clara, assim, falar, cara, não. sim, vão pra lá. Não. Não consigo imaginar. Acho que do ponto de vista estatístico eu iria cardio, mas eu acho que se a gente Bem for equilibrado. tirar esse viés ali, eu acho que é bem equilibrado mesmo. E a parte acadêmica, assim, porque inclusive eu cheguei até a perguntar, mas a gente foi falando de tanta coisa que a gente deixou um pouco de lado, que Sim. é do ambulatório. Acho que ia Uhum. ser legal só entender um pouquinho mais, não do ambulatório, aquele longitudinal, mas aqueles, os 2 meses que tem na R1, Uhum. como é que funciona. E a parte acadêmica no sentido assim, pô, mas tem, tirando o bootcamp, que eu vi que no começo tem uma parte mais intensiva Sim, para sim. te ensinar algumas coisinhas, tem, sabe, reunião toda semana da clínica médica, Uhum. discussão de caso, tem incentivo para fazer algum tipo de pesquisa, como é que foi a sua experiência? Olha, a gente tem. É uma residência muito acadêmica, então a gente tem várias oportunidades, assim, para desenvolver isso, sabe? A gente tem, durante o estágio do AGD, por exemplo, a gente tem algumas aulas, né? eh,
visando a discussão de alguns casos do AGD mesmo, né? De investigação e tudo mais, mas isso não se limita ao ambulatório, né? A gente tem reuniões mensais do Departamento de Clínica Médica, onde todos os residentes vão para essas reuniões, onde a gente acaba discutindo algum caso clínico daquela especialidade, né? Que eles trazem para discutir ali o que tem mais de novo, da nova diretriz, sobre várias coisas, assim. Então, tipo, pode ser de qualquer coisa mesmo, porque depende do departamento do mês, né? Mas a gente tem essas reuniões mensais, a gente tem uma reunião semanal da clínica médica, que inclusive fica disponível no YouTube, no canal da Medicina Interna do HC. Legal. Então é aberta para todo mundo que quiser assistir, né? Não é só pra gente, mas é um horário reservado pra gente também, então é um momento que a gente tem pra essa aula, né? De formação. A gente tem reuniões ao longo do R1 e do R2, para discutir MBE, medicina baseada em evidência. Então, a gente acaba discutindo, que é uma coisa muito forte no HC também. Então, a gente acaba discutindo bastante sobre como a gente analisa criticamente um artigo, né? Como que a gente vai ter um pouco de noção ali de testes Mas, tipo, todo estágio, independente do estágio que você tá, você vai para esse encontro. Isso, você vai ter alguns encontros ali durante toda a residência, independente do estágio que você tiver, para você discutir essas coisas. Então, isso não é uma coisa atrelada ao estágio, e sim ao programa, né? Ao programa de residência. Então, você sempre vai estar aprendendo alguma coisa teórica ao mesmo tempo. E aí tem alguns estágios que tem uma carga horária teórica um pouco maior, né? Por exemplo, a enfermaria acaba tendo algumas reuniões também da própria enfermaria de clínica médica no R2, né? E aí a gente acaba discutindo casos de cada grupo, né? Como se fosse uma reunião de casos mesmo, só que só da enfermaria e só com a gente, Só que é um né? grupinho menor. Com um grupinho menor. Tem a reunião do anatomopatológica, que a gente acaba fazendo uma junção ali de um caso que a gente acompanhou desde a parte clínica, a P, aí discute rádio também, então acaba integrando. Bem multi, assim. Uma coisa meio multi, assim, que também acaba acontecendo uma vez por mês. Então, tem vários encontros ali visando a formação também acadêmica do aluno, né? Uma visão mais teórica mesmo, né? E tem muita gente que acaba fazendo pesquisa também no meio tempo. Eu particularmente, não tive esse engajamento. Tem TCC, não? A gente não tem TCC. Que bom. Quem faz TCC é o R3. O R3 da clínica, né? Que também é um programa muito consolidado já no HC. Mas quem faz o acesso direto, a gente não precisa fazer TCC para formar. Entendi. Né? Então, mas tem muita gente que acaba entrando no TCC do R+, acaba fazendo um que artigo. gostou de um tema, se encontrar em vários estágios e tal. Isso não é raro, né? E aí acaba publicando, né? Acaba publicando já alguma coisa na área que vai seguir depois, se tiver oportunidade, faz uma eletiva ali, acaba entrando numa pesquisa. Mas eu sinto que quem quer ir para essa área pode, né? Vai ter essa abertura. Você encontrou um chefe que, cara, agora gosta de pesquisar, você mostrou que você tá interessado, rola de você correr atrás, mas não tem uma obrigatoriedade. E não tem uma pressão também, tipo assim, quanto está publicando, o que está fazendo? Porque eu achava que, nossa, eu tô entrando no HC, né? Eu vou ter que publicar tem que todo publicar mês. alguma coisa numa revista indexada. O que eu vou fazer? Mas, tipo, não existe essa pressão, fique tranquilo. A intenção é que você saia com uma base para você, no futuro, de fato, fazer pesquisa. Se você quiser. Eu acho que o mínimo realmente que um clínico tem que saber, eu acho que vai além, né? Acho que, na verdade, um médico hoje deveria saber, mas que às vezes a faculdade não prepara a gente para isso, a gente precisa correr atrás de outras formas, e a residência de clínica médica aí do HC tem essa preocupação, que é de você saber, no mínimo, analisar criticamente um artigo, né? Acho que isso porque o que mais me incomoda, assim, às vezes, é ver colega, sabe? Eu era coordenador no serviço, uma vez eu cheguei lá, os caras, não, passou um médico aqui que sabia tudo, quis mudar aqui o antibiótico, sei lá o que, trouxe um artigo super recente, e às vezes só porque o cara mostrou um artigo, fala, não, esse cara sabe, esse cara tá atualizado. Mas às vezes é legal que ele tenha o incentivo de estudar coisas novas, mas às vezes foi um artigo que a metodologia foi fraca, o N não foi legal, tal, cheio de viés, e aí às vezes o cara tá te mostrando uma coisa, você não sabe interpretar, às vezes nem ele mesmo sabe, você fala, pô, esse cara é fera, e às vezes, putz, a gente saber um mínimo é importante. E a gente acabou de viver, né, um momento muito, né, que a gente viveu isso muito na pele. Acho que a gente, na pandemia, nossa geração ficou muito ligada. A gente viu muito artigo, muita coisa sendo feita, assim, e saindo pra mídia, e aí a gente via até colegas médicos falando umas coisas e falava, cara, mas vamos ler o artigo, você vê que não tem essa metodologia tão boa, ou não tem toda essa validade externa pra gente poder ficar aplicando em todo mundo, né?
Então, acho que na nossa formação atual, como médicos no geral, né? Mas também como clínicos, eu acho que ter essa visão crítica, antenada, de tipo assim, cara, legal essa evidência, mas o que tem nesse O que isso trabalho? significa exatamente? Exatamente. Como que eu posso aplicar isso? Eu posso aplicar? Uhum. Devo aplicar, Uhum. né? Então, eu acho que essa preocupação, acho que é uma coisa que a residência de clínica médica Promoveu. tem esse cuidado, sabe? Promove muito essa visão crítica, sabe? Então, Legal. acho que não vai faltar essa oportunidade de você tirar suas dúvidas, né? Crescer também nessa parte de medicina baseada em evidência. Acho que tem chão aí para aprender bastante lá. Legal. Ó, Johnny, a gente já tá se aproximando do fim do episódio. Prometo que é uma das últimas perguntas, que assim, dá pra gente falar tanta coisa, mas Mesmo. assim, tirando do programa em si, né? Acho que a galera, principalmente que vem de fora, talvez tenha sido a tua realidade. Apesar da carga horária ser bem equilibrada, geralmente o pessoal mora perto, assim, é um negócio tranquilo de encontrar, assim, tem benefício, estacionamento, alguma facilidade que existe pro residente, quem vem de fora, não? Bom, vamos lá. São várias perguntas que você fez É. aí, vamos tentar abarcar tudo. Eu acho assim, quem vai morar perto do HC ganha, acho que, muito tempo. Acho que São Paulo é uma cidade que tem um trânsito muito ruim. Então, Uhum. quem tá pensando em vir de carro, talvez não seja a melhor opção, assim. Ou se a pessoa gosta de pegar É, trânsito, tudo Eu, bem. eu gosto, às vezes, que assim, se eu não pego o trânsito, eu não escuto meu podcast. Então, mas tem que ser um trânsito estratégico, 20 minutos, meia hora estourando, porque mais que isso Tem um trânsito que você se planeja pra isso. Depois, quando o trânsito passa disso, acabou, nervoso. né? Como se ficar nervoso. Então, pra mim, eu morava muito perto do HC. Eu morava, Bom. tipo, no mesmo quarteirão ali. Dividia apartamento com residentes também, que vinham de fora. Então, pra mim, foi, né, mão na roda. Acho que pra mim fez toda a diferença. Pra mim, fazia diferença pagar um pouco mais, né? No aluguel, porque é um bairro que é um pouco mais caro. Mas que me permitia chegar mais, tipo, dormir um pouco mais, né? Me estressar menos. Às vezes tinha uma brecha ali de tempo, eu podia ir pra casa, tomar um banho, né? Descansar. Você vai ter o plantão à noite, aí você podia ir pra casa, pô, dava uma estudada numa aulinha que você tinha que preparar, Isso. alguma coisa, depois do plantão, essa é uma Exato. Essa é facilidade. uma coisa que, poxa, pra mim na qualidade de vida que fez muita diferença, né? Mas tem muita gente que não morou por perto e aí morava perto de alguma linha de metrô. Uhum. Então acho que metrô dá conta. A gente tem uma linha de metrô que cai no HC, que é a Clínicas, dentro, dentro do HC praticamente. Então, quem mora em outros bairros pode, né, estrategicamente escolher um bairro que possa Próximo de um metrô. que possam unir o metrô. Então, tipo, não precisa morar perto, desde que você more perto de um metrô. Boa dica. Né? Acho que saindo disso, acho que vai ficar meio difícil, tendo em vista que, né, você vai se estressar um pouco mais com o trânsito e tudo mais, né? Mas, qual é a pergunta que você fez? Não, eu tinha falado assim desses benefícios, tipo assim, Perfeito. geralmente dá pra almoçar no bandejão. Isso. Tem um bandejão, a gente ganha o bandejão ali de almoço e janta, e é livre, né? E eu particularmente sempre achei muito bom. E tem É positivo isso aí, manhã e almoço e janta. Nossa, muito bom, cara. Eu achava sensacional. E eu praticamente comia todos os dias lá. E fica aberto ali no sábado e no domingo também. Então, se você tá de folga, mas você mora perto, pô, Nossa. vai lá, come e vai fazer suas coisas depois, né? Muito bom. Quem gostaria de ganhar também o benefício da moradia, né? O HC fornece uma moradia que é dentro do perímetro do hospital, né? Então, é um prédio que é da moradia, que você tem um dormitório ali que você divide com uma pessoa, né? Mas é totalmente 0800, você não paga nada, né? Então, inclusive, para adquirir uma moradia, você acaba preenchendo um formulário antes de começar a residência, depois que você é aprovado, e aí eles já te avisam de começo se você foi contemplado ou não para esse benefício. Mas é uma mão na roda, assim, que tem muita gente que tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Principalmente nesse começo, né? Lógico. E aí Às vezes depois você se organizou, você quer sair, juntou uma graninha a mais, beleza, mas no começo Perfeito. Que nem você falou, São Paulo é caro. É caro, é caro. E mais dessa região ali onde fica o HC, é uma região um pouquinho mais cara mesmo, mais gentrificada, né? Então, cada vez tá ficando mais caro mesmo. Mas, tem todo esse benefício, se você precisar, eles te dão, né? Então, se você tiver a questão da comida, você consegue ganhar a comida do HC. Já tá ótimo. E a moradia, se você precisar, mas, cara, isso não... Opção é que não falta, sabe? É bem tranquilo. Legal, acho que deu pra gente contemplar pontos bem importantes da residência no HC. Johnny, realmente
Prazerzaço. Muito obrigado pela oportunidade. Sabe que a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Johnny vai prestar provavelmente aí reumato, né? Isso. Então pode deixar que a gente do Medtech tá na torcida por teu sucesso profissional, aí vamos manter contato. E você tem algum recado final para dar pra galera? Pô, tô pensando em clínica médica, será que é isso mesmo? Ou até mesmo clínica médica no HC, acho que é um dos programas mais fortes que existem, né? Acho difícil alguém passar em clínica médica no HC e falar, não, eu tô em dúvida se eu vou para lá ou vou para outra instituição, apesar de que já vi acontecer, porque geralmente falta isso, falta essa conversa que a gente teve para esclarecer os pontos importantes. Tem alguma dica aí final? Cara, eu acho que quem tá se preparando agora, estudando, eu acho que ter esse contato agora que a gente tá conversando é essencial. Eu fiz muito isso, sabe? Então, conhecer a residência que você tá entrando, saber que o que tá te esperando lá é essencial, porque pra gente que vem de fora, principalmente, a gente tá deixando algumas coisas em casa, né? Alguns sacrifícios, e a gente tem que ter noção do que a gente vai encontrar, né? E eu acho que quando você tá preparado pra isso, cara, tua experiência acaba sendo milhões de vezes muito melhor, muito mais engrandecedora mesmo, né? Eu acho que eu daria só uma pinceladinha ali, não desista, estude bastante mesmo, que vale muito a pena. E a gente tem um Instagram da Medicina Interna, que é medicinainterna.usp. Perto da prova, a preceptoria acaba programando alguns posts, acaba deixando o chat aberto, se você quiser tirar uma dúvida mais específica com eles, né, sobre o programa, sobre, enfim, a realidade. Você pode mandar para eles. A gente vai colocar aqui na tela para você checar e poder seguir. E aí você pode entrar lá, conversar com a preceptoria ali, tirar a dúvida que você precisar. Se você quiser tirar uma dúvida muito específica sobre uma coisa que vai se aplicar apenas para você, né? Uma exceção que você precisa, enfim. Pode mandar. Lá o caminho. É uma porta aberta para vocês conversarem com a preceptoria. Então, é isso. Vem para clínica médica. Cara, a piscina tá quentinha. Clínica médica é a especialidade que mais eu sinto que me deixou feliz, assim. E acho que não me arrependo em nada. Acho que eu cada vez, inclusive, sou muito mais grato de ter escolhido essa especialidade que, poxa, é tudo que eu queria e um pouco mais. Não, legal. E acho que só de você compartilhar suas experiências, né? Não só as profissionais que você tem vivido nesses últimos anos, mas também durante a residência, deixa claro que foi uma escolha bem certeira. E é isso que a gente está buscando proporcionar para você, que você escolha a especialidade de forma mais consciente, que você saiba sobre os programas. Mais uma vez, se tem algum programa que você tá doido para conhecer, alguma instituição, até mesmo tem algum convidado que você sabe que fala bem, que tá doido para aparecer no podcast, que nem o Johnny. O Johnny já tinha gravado podcast antes, você vê que ele fala bem, mas pode deixar aqui nos comentários ou também mandar mensagem, meu @aqui do Instagram tá aqui embaixo na descrição do episódio, e a gente se vê no próximo. Tchau!